Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui nos estúdios da Rádio Nazareno, a emissora do povo de Deus, para mais um programa, o Momento da Palavra. O Momento da Palavra vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, com um apresentador. Na sexta-feira ficou a cargo da nossa pessoa. Eu sou o pastor Gesiel Costa, do setor Governador Fragélio, e estaremos aqui com você esses minutos falando das últimas coisas. É o assunto que nós estamos tratando no rádio, que é a escatologia, o estudo das últimas coisas. E comigo está aqui o evangelista irmão Wesley e também o Wesley e o Vitor. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Nazareno. A paz do Senhor, irmão Wesley. Oi, Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, irmão Wesley, irmão Vitor. Satisfação estar mais uma vez aqui na Rádio Nazareno, juntos no Momento da Palavra. E nesses dias nós estamos falando sobre a escatologia, já falamos sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo, depois sobre o arrebatamento da igreja e o tribunal de Cristo, e seguindo a sequência da escatologia bíblica pentecostal, nós estamos adotando aqui a interpretação do pentecostalismo, pré-tribulacionismo, pré-milenismo. E hoje falaremos qual assunto, irmão Wesley? Hoje nós falaremos sobre as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, que é a festa, o casamento do noivo com a noiva. Exato. E qual texto vai destacar aí para nós meditarmos? Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler do 1 ao 10, que diz assim: E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação, glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou o teu conservo e teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Maravilha. Então o texto está falando aí, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. O arrebatamento, ele na Bíblia, principalmente sobre as palavras de Jesus, ele tem essa relação de um casamento. O arrebatamento é o noivo, a noiva, é Cristo noivo, a igreja noiva. Ele leva essa perspectiva, principalmente o casamento judaico, não é o casamento brasileiro não, o casamento judaico, que era naquela época cultura, histórico-cultural, que você ouviu o pastor Eza Bento falando ontem, que é necessário você ter o texto
e saber a hermenêutica e também fazer uso do contexto histórico-cultural. Naquele período histórico e cultural, o casamento, ele não era o casamento brasileiro, está falando do casamento hebraico, casamento judeu. Qual que é a relação do casamento judeu com a volta de Cristo? A festa era na casa do noivo. Então, e eram 7 dias de festas. Os convidados ficavam acampados na casa do pai do noivo. A noiva ficava na sua casa se aprontando com as suas amigas. O noivo ficava com os seus amigos. No dia marcado, na hora marcada, o noivo iria buscar a noiva, junto com seus amigos. Na metade do caminho, o noivo parava e dizia para os amigos: vai lá e busca minha noiva. Os amigos do noivo chegavam na casa da noiva e eles diziam assim: aí vem o noivo, saí-lhes ao encontro. E a noiva saía, encontrava ele na metade do caminho, ele presenteava ela e depois levava ela para dentro da tenda da casa do pai, e ali acontecia as bodas, que era a festa do casamento. Então é esse fato simbólico que o Senhor Jesus Cristo está usando para falar do arrebatamento. Onde que será a festa de casamento da igreja com Cristo? Será na casa do Pai, nos céus. Exato. Aonde que a noiva está? Na casa dela, na terra. Quem que vai gritar: eis aí vem o noivo? Porque o noivo virá com seus anjos, seus amigos, e nos ares, como diz o texto de Paulo, né, que ele diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo serão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, na metade do caminho. Porque o Espírito Santo vai dizer para a noiva: aí vem o noivo, arrebatará a igreja e entregará para o noivo, aonde será o tribunal de Cristo. Logo após a noiva presenteada e adornada com os presentes no tribunal de Cristo, aí será festa na casa do pai do noivo, que é no céu. E ali o texto vai dizer que nessa festa, o Valdeci costuma dizer que haverá comida, né? Nessa festa ele quer comer lá, né? As relações simbólicas, né? Das bodas do Cordeiro, né? Será um banquete, né? Será um banquete, né? Então, sentaremos à mesa, cercaremos a mesa e será um dia bem importante, né? Um tempo, né? Todo importante para a igreja. O senhor já disse muito bem aí que, no caso, isso acontece, né? Dentro de um espectro escatológico maior. Só para a gente situar aqui, a gente já falou sobre arrebatamento, a gente já falou sobre tribunal de Cristo. A gente entende que depois do arrebatamento da igreja será estabelecido o tribunal de Cristo, né? Sim. Onde as obras dos crentes serão provadas pelo fogo, após teremos as bodas do Cordeiro. Este é o tema nosso de hoje aqui. Então, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo e aí então bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro. Há quem diga, eu já vi alguém dizendo que as bodas vai ser para comemorar o galardão que receberemos no tribunal de Cristo, mas não, né? Sim. Será, no caso, a celebração desse casamento, que no caso envolve todo o processo de salvação, né? Então, ali nós estaremos com Cristo, sentaremos com Ele à mesa, banquetearemos e será um tempo de muita alegria. Imagine uma festa aqui na Terra. Uma festa aqui na Terra é motivo de grande alegria, né? Muitos problemas são esquecidos quando se está em festa. Imagine no céu, né? Essa chamada bodas do Cordeiro, onde acontecerá em um lugar que não haverá mais morte, não haverá mais dor, estaremos para sempre, né, com o Senhor, e essa celebração acontecerá ali então será um tempo onde acreditamos que que a gente pode até colocar aqui as palavras do apóstolo Paulo, né? O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para nós, porque não há expressão para dizer desse tempo de alegria que nós teremos ali após o arrebatamento da igreja e quando estivermos com o Senhor, né, nesse grande banquete que é a bodas do Cordeiro. Então as bodas do Cordeiro é a festa que é o casamento. Todo casamento ele tem a festividade. Eu acredito que não seja só para a comemoração
dos galardões no tribunal, porque haverá gente no tribunal que não receberão nada, né? Exatamente. Então não terão que comemorar, né? Se fosse esse o caso, Se fosse né? esse o caso, exato. Mas como ele é uma festividade de casamento, falando e relacionada à questão do casamento, né? Os convidados, as festividades. Então as bodas do Cordeiro é de fato relacionado ao encontro do noivo com a noiva, o casamento do noivo com a noiva. E essas expressões que a Bíblia usa, né, essas figuras de linguagem, dizendo do noivo e da noiva, até porque nesse contexto a noiva também ela usa o branco, a noiva deve ser pura, pelo menos nesse período aí do casamento judaico, quando a noiva não era mais virgem, aconteceria algumas regras ali judaicas que diria como seria então o procedimento em relação a essas questões. Às vezes o noivo ele entrava, às vezes não, era comum dentro da cabana principal, onde o noivo entrava ali para ter as relações sexuais com a sua noiva, ele levar o lençol sujo de sangue da virgem, da noiva virgem, e mostrar para a multidão, dizendo de fato ela era pura. E as pessoas então ficavam em êxtase, e batiam palmas e ficavam felizes porque ele havia acertado no casamento. Mas às vezes a noiva não era mais virgem. E a lei dizia assim, que quando ela não era mais virgem, ela ia ir para o paredão, né, e o noivo e os convidados então atirariam pedras sobre ela para extirpar, porque ela havia enganado, havia usurpado, não era mais pura, era profana, e ela morreria. Mas também havia casos que o noivo gostava muito da noiva, então ele não queria que ela morresse. Então ele mesmo fazia um corte na mão, provocava um sangue no lençol, para poder mostrar para a multidão, dizendo não, de fato ela era virgem, para poder, né, ter o casamento tranquilo e ficar com ela. Né? Então são fatos históricos, né, contextos históricos e culturais que nos ajudam a entender esse processo aí, porque se a gente for fazer uma simbologia aqui, a noiva de Cristo ela não era mais virgem. Ele teve que resgatar ela com preço de sangue, o seu próprio sangue, né? Para que ela não morresse, porque os nossos pecados nos levariam à nossa própria morte. E mesmo assim a gente não seria salvo nem purificado. Seríamos condenados. Seríamos condenados. Mas o noivo preferiu fazer o quê? Morrer, dar o seu próprio sangue pela noiva para que ela tornasse a ser pura. Ter santidade. Então essas expressões que usa a noiva de Cristo. O branco, ele é símbolo da pureza, não só símbolo da paz, mas símbolo da pureza também, né? Nas vestes da noiva, né? Exato. Inclusive tem a parábola, né, das virgens, que simboliza também essa pureza. E o senhor disse aí com relação ao casamento que havia toda essa questão que envolvia a própria infidelidade, né? Onde a noiva, ela, quando ela não era mais virgem, né, envolvia ali um processo penal, né, de que a noiva ela poderia inclusive ser apedrejada, que isso que é o que constava da lei. E quando a gente olha, por exemplo, para José e Maria, José tenta deixar Maria secretamente, porque ele sabia, né, de tudo isso que poderia acontecer, se ele fala alguma coisa, se ele denuncia Maria, né? Exato. Algo poderia ter acontecido ali. Então ele deixa, né, ela secretamente, tenta deixá-la secretamente, e para não difamá-la, né? E aí então o anjo, né, intercepta ali aquela ação como um todo, porque de fato havia essa questão. O casamento, ele, sobretudo naquele contexto ali do Israel antigo, tinha que ter essa pureza, essa virgindade, para que então pudesse se estabelecer o casamento, né, como havia sido contratado, né, se assim podemos dizer, porque já era um acordo, né, entre famílias e tal. Então, isso representa de fato que Cristo, né, ele deu o seu sangue para purificar a sua igreja, né? Ou seja, para que a igreja então seja considerada essa virgem. E quando a gente vai para o contexto do Antigo Testamento, várias vezes, né,
nós nos deparamos lá com Deus usando essa analogia de que ele é o esposo, Israel era a esposa, né? Que vem Oséias também, vem Oséias também. A gente sempre vê esse contexto e quando ele nos é falado, quando ele nós encontramos nas escrituras, geralmente é falando, né, da infidelidade da esposa para com o esposo, né? E como esse esposo, né, fazia para que pudesse restabelecer ali essa união conjugal, por assim dizer. Então, desde o Antigo Testamento, a gente já vê, né, essa questão do casamento, a gente já vê essa questão desse grande banquete, dessa festa que seria proporcionada, mas enfim. E o que marca nessa história é que o noivo, ele sempre perfeito, bom, e a noiva sempre desviando-se, né, dos seus caminhos, a noiva sempre se rebelando, mas o noivo sempre esperando, né, sempre paciente, e como aconteceu de fato, né, que Cristo então nos deu uma posição de santidade agora por conta daquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. E aí a bodas do Cordeiro vai então celebrar este dia tão esperado, que é esse casamento de fato e de verdade. É o dia esperado, né, que é o encontro do noivo com a noiva. E a Bíblia traz alguns vislumbres, né? Quando você olha o Salmo, eu gosto sempre de citar o Salmo 24, você ouviu citando, a última parte, né? Quando o salmista diz: levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Aí pergunta: quem é este Rei da Glória? Aí fala: o Senhor forte e poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Então, alguns estudiosos dizem assim, que essa primeira parte é profética e que esse Rei da Glória já entrou no momento que ele veio na sua primeira vinda, e venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, e por isso que ele é forte e poderoso na guerra, e já adentrou no dia da ascensão. Mas a segunda parte diz assim: levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Aí já não é mais o Senhor forte e poderoso na guerra, mas o Senhor dos exércitos, né? Quer dizer, agora é o exército do Senhor com ele, que é a noiva, que é chamada de noiva, que é chamada de exército de Cristo. Paulo faz a figura de cada cristão como soldado, né? Os pés no capacete, as vestimentas, a couraça, mostrando ali, de fato, nós estamos numa guerra, não numa guerra, como ele fala, entre a carne e o sangue, mas uma guerra espiritual, né? Não temos que lutar contra a carne e sangue. Então, é um exército preparado. Então, ele fala dessa entrada, fala do arrebatamento da igreja de Cristo. E o Apocalipse vai calhar dizendo isso, do louvor, dizendo da recepção que será nas mansões celestiais, falando da festividade, da alegria, né, que é o encontro do noivo com a noiva, e também os anjos presentes, os anjos servindo, o noivo falando. Ele disse isso para os discípulos na última ceia: desejei muito comer convosco, tomar convosco a ceia, não farei até aquele dia no reino do meu Pai. Então ele já falou dessa grande ceia, né, chamada da grande ceia do Senhor, as bodas do Cordeiro, que hoje nós entendemos como a festa de casamento, né? E uma festa de casamento, de fato, é muito bonita, é muito animada, alegre, né? E esperada na vida de qualquer enamorados que tem aí. Então a Bíblia faz essa relação com o casamento, e nós chamamos de boda do Cordeiro, que é a sequência que nós temos aí na teologia pentecostal, logo após o tribunal de Cristo entrando no céu para as bodas do Cordeiro. Estamos de volta com a nossa programação, o Momento da Palavra. Estamos falando sobre a escatologia bíblica e os passos da escatologia bíblica, seguindo a nossa sequência da teologia pentecostal. Como eu disse no bloco anterior, nós iniciamos falando sobre os sinais da volta, os sinais que antecedem a volta de Cristo. E logo na sequência falamos também do arrebatamento da igreja. E após o arrebatamento, o tribunal. E hoje estamos falando das bodas do Cordeiro. Então, é um período aí, segundo os estudiosos, por que eles acreditam que seja aí de 7 anos? Porque se é um paralelo com o casamento judaico, que durava 7 dias, então deve ser 7 anos. E se a grande tribulação, ela duraria 7 anos de grande tribulação, obviamente que enquanto na terra acontece a grande tribulação, no céu acontece aí o tribunal de Cristo
e, na sequência, as bodas do Cordeiro. Porque se o arrebatamento for hoje, irmão Wesley, começará a grande tribulação, ou a tribulação. E na metade da semana, aquela angústia maior que eles chamam de grande tribulação. O certo é que o período do arrebatamento, se for hoje, até o final dela, a volta de Cristo em glória, segundo alguns estudiosos, isso daria 7 anos. Então, o que acontece no céu o que acontecerá na terra logo após o arrebatamento da igreja, a aparição do anticristo, uma falsa paz, depois a destruição em massa, Gog e Magog e as taças, a ira do Cordeiro, e no final a volta gloriosa de Cristo. E enquanto isso, no céu, paralelo ao que acontece na terra, o arrebatamento, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro e a volta dele em glória. Então, se é 7 anos de grande tribulação no céu, ali entre o tribunal e a boda do Cordeiro, esse aproximado aí de 7 anos. 7 anos. Porque Daniel está falando das 70 semanas, Jeremias está falando das 70 semanas de anos. E falta a última semana de anos. Se é uma semana, é 7 dias. Se é de anos, 7 anos. Então, faltando essa última semana de anos da grande tribulação, 7 anos, serão 7 anos, e no céu também, entre tribunal e boda do Cordeiro, serão 7 anos. Exato. São eventos, né, concomitantes, né, aqui na Terra, a grande tribulação, grande tribulação, e no arrebatamento acontecerá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. É importante ressaltar que o tempo cronológico é aqui na Terra, né? Ou seja, aqui vai estar acontecendo isso concomitantemente lá no céu, as bodas. Só que lá a gente vai estar numa outra esfera de tempo, né? Sim. Lá, muito embora aqui cronologicamente vai aí acontecer nesse período de 7 anos, lá no céu a gente vai ficar olhando no relógio, né? Já foi 3 anos e meio de festa. Não tem essa possibilidade, né? Já é dia, já amanheceu o dia. Né? Falta quantas horas? Então, lá o tempo para nós é em uma outra esfera, né? Já é um princípio ali. Será atemporal. Atemporal, exatamente. Então, a cronologia e o tempo vale para os que estão aqui na Terra. A gente percebe que nesse período estará acontecendo lá, né? Sim. Essa grande festa. E agora, algo importante também, pastor, é sobre os participantes, né? Dessa grande festa, né? Sim. Quem serão eles, né? Quem que vai participar das bodas do Cordeiro? A igreja arrebatada, juntamente com os seus a igreja, né, arrebatada. Sim. E quando a gente fala de igreja arrebatada, nós falamos também dos mortos em Cristo, né? Que ressuscitarão primeiro, e aí nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, os participantes das bodas do Cordeiro são esses que foram arrebatados pelo Senhor, que estarão, né, em um corpo glorificado e participarão então desse evento. E aqui então, inclusive passagens, né, quando fala na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, nos traz a ideia de que esses também participarão, né? Aqueles santos que morreram lá, ainda no Antigo Testamento, ainda na Antiga Aliança, mas como, né? Se não havia igreja ainda. Nós sabemos que a morte de Cristo, por exemplo, a Bíblia fala, né, que Moisés viu o dia do Senhor e se alegrou. Moisés não, Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Moisés rejeitou, né, viver as bonanças ali do Egito, da casa de Faraó, e porque ele contemplava o vitupério de Cristo. Então, há um efeito salvífico na morte de Jesus, que inclusive é retroativo, que alcança esses santos lá do Antigo Testamento. Portanto, então, eles, né, como igreja do Senhor, como noiva do Senhor, também participarão conosco aí desse grandioso evento, né? E será bom, claro, não por conta da presença desses santos do Antigo Testamento, né, por conta da presença do próprio Cristo, que é o nosso noivo, fonte de toda a alegria, mas será um tempo de muita glória, muita bênção, onde todos nós, né, estaremos com o nosso Senhor, cercando essa mesa, participando desse banquete,
como diz o Valdeci, comendo, né? Comendo na mesa do banquete. Mas o fato é que a presença ali, né, do noivo e de tudo aquilo que nós viveremos nesse tempo é que vai ser o motivo aí da nossa alegria, né? Que não será mais passageira. A vossa alegria será completa, está se referindo a esse tempo. Então, são coisas indescritíveis, né? Com as quais nós não conseguimos nem nomear com relação à alegria. A Bíblia nos dá fagulhas, né? E algumas pistas, alguns caminhos de coisas que ali acontecerão. Mas aí tem muita especulação também, né? Inclusive uma especulação com relação sobre qual será o cardápio que será servido nesse grande banquete, entendeu? Cibobó de galinha, enfim, lagarto, nós não sabemos. O fato é que o cardápio, né, tem coisas que é para esse tempo, né? O fato é que o cardápio, ele na Sagrada Escritura não está revelado, então esperemos, né? Esperemos. Ele só fala da ceia, né? Mas não fala de cardápio nenhum. As pessoas especulam de fato, mas não tem essas especulações. E ainda a Bíblia vai dizer da seguinte forma, que aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu são o que Deus tem preparado para nós. Nem desceu o coração do homem. Nem desceu o coração do homem, né? Paulo, ele teve uma revelação. Se ele foi arrebatado no corpo, ele não sabe. Se fora do corpo também, ele não conseguiu identificar. Mas ele foi até o terceiro céu. E ele diz assim que viu coisas que seriam indescritíveis, né? Indizível, como gostava de dizer o pastor Napoleão Falcão, né? Gostava de usar essas expressões: indizível, indescritível, inimaginável. E Paulo teve nesse âmbito aí, né? E ele não registrou muito também, a não ser sobre aonde ele esteve, que foi até o terceiro céu, etc. Mas não viu, não descreveu muitas coisas. João teve a revelação do Apocalipse completo, mas ele foi autorizado a escrever isso de uma forma simbólica, usando símbolos, né? Exato. E que cabe a nós, não que todo o Apocalipse seja simbólico, como nós já falamos bem no princípio aí dos assuntos escatológicos, que alguns interpretam o Apocalipse como ele fosse todo alegórico. É um livro de alegorias. E não é. Tem ali as alegorias, mas também tem as coisas que são literais, que acontecerão no sentido literal, ou que já aconteceram literalmente, né? Exato. E outros interpretam ele como se fosse um livro preterista, que é do passado, já passou tudo, já aconteceram todas as coisas do Apocalipse. Também não é. Há coisas que já aconteceram, mas há outras que estão acontecendo e outras que acontecerão. Então a gente deve interpretar o Apocalipse usando não somente uma regra da hermenêutica, mas todas elas, a simbólica, a pretérica, a futurística, a literal. E é o que a gente deve fazer o uso dessa hermenêutica para entender os textos do Apocalipse, né? Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo, na verdade o anjo, né, disse para João o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele deveria escrever as coisas que ele tinha visto, né? Sim. Isso refere-se ao passado, as que são, ou seja, as coisas que estavam acontecendo ali no presente, e as que hão de vir. Né? E aí então a gente entende que aquilo que João viu, o tempo presente dele é aquele na qual ele escreve as cartas para as igrejas, né, da Ásia Menor ali, e a partir do Apocalipse 4, né, coisas que haveriam de vir, que seriam coisas que estavam relacionadas ao futuro, mas com lampejos também de coisas que já aconteceram, de coisas que estariam, enfim. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, não alegorizar tudo, né, inclusive onde a gente aprendeu, né, com o pastor Esdras Costa Bento, que sempre procurar a interpretação literal do texto, né? E aí, se couber uma questão simbólica, sim. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, né? Para que possamos interpretar as Escrituras. E ele fala algo interessante aqui, né, pastor? A noiva já se aprontou. Outra passagem, outra versão, ataviou. Se ataviou. Já se preparou, né? E é interessante que quem fala isso lá no céu, né? Alegremo-nos, porque a noiva já se aprontou, já se preparou.
está alegre por conta da Por chegada, conta da chegada da dela, igreja, né? chegada da noiva. A chegada da noiva, assim como num casamento, o momento mais aguardado é a chegada da noiva. Chegada da noiva. Muito embora quem esteja proporcionando tudo isso seja o noivo, né? O Cristo, mas a igreja, assim como a noiva é aguardada aqui, né? A noiva também está sendo aguardada lá. E é motivo de alegria com a chegada dela, né? Alegremos-nos, porque a igreja, porque a noiva já se aprontou, já se preparou, já se ataviou para esse grande dia e esse grande momento, né? E é uma alegria, eu lembrei agora do casamento de Isaac com Rebeca, que eles estavam em luto porque a mãe dele havia morrido, e ele era um rapaz novo, tinha 40 anos de idade, então estava precisando de casar, né? E Abraão enviou Eliezer, o mordomo, para ir em busca de uma noiva para ele, no meio da parentela dele. Eliezer foi, deu presentes, deu argola, vestidos, adereçou a Rebeca. Então ela veio. E todos os dias Isaac subia no monte para orar, porque o rapaz precisa de oração, o rapaz noivo, o noivo que quer casar, o rapaz solteiro precisa de orar, né? Ele subia no monte para orar e de lá ele olhava para o caminho de Padan-Aram, rumo ao caminho de Padan-Aram, para ver se a noiva estava já a caminho. Até que um certo dia ele olhou e avistou longe. Ele disse, certamente é a minha noiva. E foi ao encontro dela. E quando ela avistou de perto, perguntou para Eliezer, quem é aquele que vem ao nosso encontro? Isso é o meu Senhor. Então ela pulou da carruagem, colocou o vestido de noiva e o véu, e encontrou com ele, beijou, e ele levou para dentro da tenda do pai, que era da mãe. Aí o texto diz assim, e assim Isaac foi consolado da morte da sua mãe. O casamento trouxe alegria e o cessou o luto. Então o casamento, ele traz esse sentido de alegria, né? De pertencimento, de família, de alegria, de felicidade, né? É a realização de um ser para o outro, conforme o Senhor Jesus Cristo diz, crescei, multiplicai, fortalecei. E em várias partes da Bíblia, a Bíblia vai dizer isso, da mulher sábia, do marido que ama a esposa, mostrando que há uma relação ali de pertencimento e de felicidade acima de tudo. Então, quando a Bíblia diz isso, né, a alegria não é somente da igreja que encontra o noivo, porque nós estaremos alegres, mas para quem está esperando, quem está preparando ali o local de encontro das bodas do Cordeiro. Bem-vindas são as bodas do Cordeiro, e já alegremos-nos. Porque já a sua noiva se ataviou, se preparou. Né? Exato. E ponto interessante também aqui é o versículo 9, né? E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, é um privilégio, né? É bem-aventurado aqueles que são chamados, né? Que estarão felizes, aqueles que estarão nas bodas do Cordeiro. E para não deixar margem nenhuma para desconfiança com relação a esse evento, temos, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, isso traz a ideia de que acontecerá, queiramos ou não, né? Acreditemos ou não, isso acontecerá. Então, somos bem-aventurados por participarmos, né, desse grande banquete, dessa grande ceia, desse grande casamento, né, onde as coisas ali já estão preparadas para que esse dia aconteça e que sejamos nós, né, um dos participantes, né, dessa grande festa, dessa grande bodas do Cordeiro, que estejamos lá e para contemplar toda essa belezura, tudo isso que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Então, se a noiva já se preparou, estejamos nós preparados, né, para esse dia, para o arrebatamento da igreja, para que então participemos dessa grande bênção.